Santo de Israel. Muito bem, meus irmãos. Abra sua Bíblia onde nós já lemos e vamos reler o texto. Como os irmãos podem não ter acompanhado a leitura, o texto é muito claro quando ele diz assim, verso 17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Tomai assento, meus irmãos. Eu até tinha pedido para o pastor Romero pregar hoje, mas ele fez bem, porque ele falou que ia chegar cansado e a viagem é longa de Foz do Iguaçu aqui. Meu Deus! E ele pediu para pregar outra data. O que é metanoia? Não sei quem foi que teve essa ideia de colocar essa expressão. Metanoia, etimologicamente, é uma palavra grega, de origem grega, que é formada pela união de meta, que significa depois, e noia, que significa pensamento, intelecto. Assim, a interpretação literal desse termo seria mudar o próprio pensamento. Mudar de pensamento. Algumas pessoas dizem mudar de mente, mudar de pensamento. Esta é a ideia. Do ponto de vista teológico, a metanoia representa um processo de arrependimento, a conversão do indivíduo para determinada doutrina. Consiste na reinterpretação da pessoa que ela tem da vida, seja moral, intelectual, espiritual. Para a religião, a metanoia é um processo constante e crescente, que a partir do momento em que o indivíduo aceita Jesus, ele entra no processo da metanoia. Ele começa a ter uma mente mudada, começa a pensar diferente, começa a falar diferente, começa a agir diferente, começa a se vestir diferente, começa a se comportar diferente. E toda essa mudança, ela acontece primeiro na mente. É a mente do indivíduo que vai mudando e ele vai a partir da mudança da mente. Por isso que de vez em quando a gente diz assim, será que aquele irmão está convertido? Será que aquela pessoa está convertida? Porque não viu uma mudança. Porque a mudança de mente gera mudança no todo. Aleluia. Primeiro você começa a pensar diferente e começa a agir diferente. A conversão, ela começa aqui. O crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu ouço, creio, que a gente pensa que crê com o coração, mas na verdade é o intelecto. A gente crê com o intelecto, acredita. E aí, na hora que você acredita, você começa a experimentar a metanoia, a mudança de mente. Começa a pensar diferente e, consequentemente, vai agindo diferente. Aleluia. Por isso que a gente vai ver que quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. E assim por diante. As mudanças estarão acontecendo no âmbito social, no âmbito intelectual. Por exemplo, quem falava palavrão, não fala mais. Quem contava piadas obscenas, não vai contar mais. Porque na hora que ele vai contar, o Espírito Santo o refreia. O refreia, o chama a atenção lá na mente. Ele tem uma voz interior que diz, você não pode fazer mais isso, você não pode falar isso. Porque houve uma mudança de mente, ele viveu a metanoia, mudou de mente, então a mente cobra ele. É como se houvesse um sinal vermelho agora, como se houvesse agora um não, uma faixa dizendo não, você não pode fazer isso, porque você mudou de vida. Já para a psicologia, a metanoia é uma mudança de modelo mental do indivíduo,
representando um processo de reforma da psique da pessoa. Para a psicologia, houve uma mudança no seu psique. A pessoa reformulou o seu psique. A psicologia entende que quando a metanoia acontece, houve uma mudança no seu psique. Que de certa forma, isso também acontece. Porque se há uma mudança no seu psique, você pensa de forma diferente. A Bíblia diz assim: se o seu inimigo tiver fome, você vai dar de comer. A Bíblia diz: se alguém tem alguma coisa contra você, você vai e pede perdão para ele. Se alguém te chama você para andar uma milha, você anda 2. A partir dos ensinamentos de Jesus, existe um reformular do meu psique. Eu passo a pensar diferente. E a partir dessa reformulação, reformulou. De vez em quando o notebook, o computador, ele está muito carregado, e aí você tem que reformular ele, tem que levar no lugar aí para fazer uma limpeza, enfim, para que ele possa funcionar direito. Nosso psique fica carregado do pecado e da sua consequência, mas quando nós temos acesso a Cristo Jesus, existe reformulado. Por causa dessa reforma no psique, existe uma aprendizagem constante. É alterado o nosso raciocínio, o nosso intelecto, a nossa emoção e a nossa espiritualidade. Ela foi reformulada. Ela foi reformulada. Há tanto que você conhece uma pessoa sem Cristo e depois você conhece ele com Cristo, você diz: não é a mesma pessoa. Foi reformulada. Ela não é a mesma pessoa. Houve uma mudança. Aquele que matava, não mata mais. Quantas pessoas com homicidas, pessoas assim perigosas, e que se tornaram uma pessoa totalmente diferente, porque houve um reformular do seu psique. Ele aboliu com a violência e tornou uma pessoa da paz. E essa metanoia aconteceu na pessoa do apóstolo Paulo. O Senhor disse: mostrarei para ele, eu farei que ele entenda quão difícil é se levantar contra os meus agrilhões, né? De perseguidor a perseguido. Paulo, que perseguia a igreja, ele passou a ser perseguido. Certo dia ele diz: eu trago as marcas de Cristo. E ele estava se referindo aos açoites, ele estava se referindo aos jejuns forçados que ele passou, aos naufrágios e tantas coisas. Um dia bateram tanto em Paulo que jogaram ele fora como morto, mas ele não estava morto. Paulo sofreu muito por causa do evangelho, mas esse Paulo, ele trazia a carta para perseguir os crentes, para prender os crentes, para espancar os crentes. E depois da metanoia houve uma reformulação no seu psique, e Paulo então agora passou a sofrer por o evangelho, passou a se desgastar por o evangelho, passou a dar a vida por o evangelho, porque ele encontrou Jesus Cristo. O texto que eu li, ele traz a mudança e o seu processo, como isso acontece e os seus resultados. A metanoia acontece a partir da expressão do texto assim, que diz: se alguém ou se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo, Deus nos dá uma nova posição em Cristo. O segredo é estar em Cristo. Não pode estar fora de Cristo, não pode estar próximo de Cristo, porque tem gente que só está próximo de Cristo. Eu vou repetir: tem alguém que está próximo de Cristo, né? Os irmãos congregados dizem que está na beira do caminho. Tem alguém que está na beira do caminho, está próximo de Cristo. Mas se alguém está em Cristo, esse assim
se alguém está em Cristo. O segredo é estar em Cristo. O segredo não é ser filho de crente, o segredo não é ser amigo de crente, o segredo não é só vir na igreja, o segredo é estar em Cristo. Se você está em Cristo, Deus nos dá uma posição em Cristo. E esse versículo, observe que o versículo primeiramente fala sobre estar em Cristo, para depois dizer que a pessoa é uma nova criatura. Primeiro ele está em Cristo. Se ele está em Cristo, depois haverá consequência. Ele será nova criatura se ele estiver em Cristo, porque não haverá novo nascimento, não haverá a metanoia, não haverá a mudança de psique, não haverá a mudança de pensamento se ele não estiver em Cristo. Estou indo aí numa religião agora. Não, a religião não gera o processo da metanoia. Estou indo agora num movimento aí que cai, o cara sobe também, não. Eu estou indo agora num movimento que também não funciona. Agora estou indo no movimento da célula, também não é isso que faz a mudança. Tem que estar em Cristo. A forma como você vai chegar em Cristo não é tão importante. O importante é chegar em Cristo, é estar em Cristo e permanecer em Cristo. Porque vocês conhecem muita gente que já esteve em Cristo, mas que abandonou a Cristo. Se abandonar a Cristo, o que acontece, pastor? A Bíblia diz que aqueles que abandonaram a Cristo, o seu estado é pior do que a anterior. Porque a Bíblia diz que o velho morador volta e traz consigo mais 7. E a condição dele agora é pior. Porque ele estava em Cristo, o morador foi expulso, houve uma limpeza na casa, Cristo passou a habitar e ele tornou nova criatura e tudo mudou. Mas se ele deixar Cristo, ele volta a um estado de miséria, e o antigo morador volta e traz consigo mais 7. E aí a Bíblia diz assim: a condição desse indivíduo é pior do que antes, porque agora ele não tem só um morador, ele tem mais 7. E você imagina se o indivíduo sem Cristo, com um morador, um demônio na vida dele, já é ruim. Você imagina com mais 7 demônios, com mais 7 sobre a cacunda dele, sobre o ombro dele, sobre a vida dele. E aí as portas se fecham, tudo de ruim acontece. Mas se ele estiver em Cristo, se ela estiver em Cristo, só vai acontecer coisas boas, só vai acontecer vitória, só vai acontecer bênção. As portas vão se abrir e as coisas vão acontecer, porque quem está em Cristo já é vitorioso. Se a pessoa está em Cristo, se a pessoa está em Cristo, o resultado será de uma conversão genuína, de uma transformação, de um milagre extraordinário. E esse milagre acontece a partir do processo da expiação de Cristo, que nos dá a condição de ser nova criatura. Podemos dizer que a ação divina nos leva a uma nova posição em Deus, porque o texto é categórico: em Cristo, é enfático. Em Cristo você adquire nova posição. Em Cristo significa aceitarmos o sacrifício de Cristo, porque Ele pagou os nossos pecados. Com seu sangue Ele pagou a nossa dívida. O registro criminal que havia contra nós, todas as nossas atitudes, maus pensamentos, ações pecaminosas que nós cometemos, mas em Cristo foram perdoados. Em Cristo foram apagados. Nem Cristo houve uma limpeza interna e externa. Em Cristo Ele nos tornou puro pelo sangue vertido ali na cruz. Ele nos banhou, Ele nos purificou, Ele nos fez nova criatura. Por isso que o texto diz assim: se alguém está em Cristo, glória a Deus. se alguém está em Cristo, se você está em Cristo,
as coisas para você estão bem. Você pode abrir mão de muita coisa, mas não abra mão de estar em Cristo. Glória a Deus. Você pode abrir mão de muita coisa nessa vida, porque às vezes não dá para segurar tudo, né? Mas o que você não pode abrir mão é do estar em Cristo, a condição de estar em Cristo. Você pode perder algumas coisas, porque já é um ditado que diz que vão os anéis e ficam-se os dedos. O dinheiro você pode perder, carro você pode perder. Eu vou dizer que tem uma coisa que a gente pode perder, que a gente não quer perder: a saúde. Você vai nos hospitais e as pessoas estão morrendo, mas se você está morrendo em Cristo, está garantido a eternidade. Aleluia. Porque morrer, todo mundo vai morrer, mas uma coisa é morrer em Cristo. Graças a Deus. Porque quem morre em Cristo, a promessa: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que até morrer tem que morrer em Cristo. Viver tem que viver em Cristo. E o apóstolo Paulo fala para mim assim, ele diz assim: eu não sei o que é melhor, se é viver ou se é morrer, porque o viver para mim é em Cristo, ou o viver para mim é Cristo. Aí ele pensou e disse: e o morrer para mim é ganho. Aleluia. Porque ele diz: tudo estava em Cristo, tanto viver quanto morrer em Cristo. Não existe prejuízo nisso, você só tem a ganhar, tanto viver quanto morrer. Para nós é em Cristo Jesus. Por isso que o texto diz assim: os que estão em Cristo. Em Cristo, Paulo escreve aos Romanos que a nossa condição pecaminosa, éramos inimigos de Deus, mas em Cristo fomos aceitos como filhos. Ele nos amou primeiro. E João disse que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo escreve aos Efésios dizendo assim: estavam mortos nos nossos delitos de pecados, estávamos mortos na nossa vã maneira de viver, mas em Cristo nós ressuscitamos para uma nova vida. Em Cristo nós fomos perdoados, em Cristo nós fomos renovados, em Cristo nós nos tornamos nova pessoa, porque houve uma reforma no nosso psique, porque em Cristo nós experimentamos a metanoia, a mudança de mente, e houve uma troca divina aos pés da cruz. A nossa antiga natureza pela natureza de Cristo, pela mente de Cristo, nós fizemos uma troca. Nós fomos reformados, fomos reestruturados, fomos refeitos nos pés da cruz. Segunda coisa que a metanoia nos ensina nesse texto o texto diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, Ele deixa o nosso passado para trás. As coisas velhas se passaram. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Quando Paulo fala das